Queridos, a paz do Senhor, estamos de volta com o programa Jesus em Toda a Bíblia. E você que tem acompanhado conosco, participado, deixo a você uma pergunta. Como tem sido a sua participação nos programas, nos canais, nas redes sociais da Igreja Cristã Maranata? Nós estamos produzindo dia a dia, tempo em tempo, em sequência, um conteúdo para informar, para preparar, para que você, como participante, espectador, ouvinte, seja alguém que esteja munido com as informações da eternidade. Pastor Luiz Carlos, a paz do Senhor Jesus, estamos de volta, meu amigo. A paz do Senhor, pastor Lourenço, os nossos irmãos, amigos, telespectadores, senhor e a senhora que tem participado conosco, que tem nos acompanhado, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar sequência, nós vamos falar da figura de José, profeta, em 3 atos que apontam profeticamente para a pessoa do Senhor Jesus. No primeiro ato, nós vamos ver o profeta sendo rejeitado na casa do pai, no seio da sua família. Em um segundo momento, o profeta como esperança na prisão, já no Egito. E no terceiro momento, o profeta e a sua sabedoria, na interpretação diante do rei. Eu gostaria que o senhor fizesse uma breve introdução para que a gente possa iniciar então falando na figura de José como profeta na casa do pai. Eu vou ler a palavra do Senhor, que está em Gênesis 37, você acompanha conosco. Na Bíblia, a palavra diz assim, Gênesis 37, verso 5. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes, ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu, deveras, terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda mais outro sonho, e contou a seus irmãos e disse-lhe, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Pastor Luiz, aqui começa, como a abordagem do Senhor disse, começa a rejeição no meio do seu povo, no meio da família. José, então, sendo gerado no meio do povo, apontando para o Senhor Jesus, que era judeu, foi gerado no meio do povo judeu, e foi este próprio povo, através do fariseado, através dos escribas, através daquela estrutura montada que ali havia. Então, José pela sua família e Jesus pelo seu povo. Exatamente. Importante ressaltarmos, querido irmão, amigo e telespectador, a figura de José, em vários momentos, em comparações e contrastes, nós vamos ver sempre o aspecto profético. Porque, pastor Lourenço, o aspecto profético foi que deu a ele a segurança, não apenas em levar ao conhecimento da sua família e dos seus irmãos, porque ali nós vamos ver prefigurando lá na frente a figura de Jesus, o colégio apostólico. Sim. Então, nós vamos ver que toda aquela estrutura que estava relacionada ao sonho que ele teve, profeticamente, estava apontando para um cenário onde o profético é que o colocaria diante de tantas evidências que foram sugeridas pelos irmãos. Nós então nos sujeitaremos a você, o seu pai, sua mãe e nós. Ou seja, na verdade não sujeitariam a ele, mas à profecia. Porque a profecia apontava para um governo. E esse governo estava relacionado com aquilo que era a sua disposição em viver o profético.
Então nós vamos ver na figura de Jesus como servo perfeito e como profeta, ele tomava o conhecimento da parte do Pai. Então hoje também nós temos que entender isso na figura da igreja, como igreja de Cristo, que é sempre importante vivermos o profético. Na história de José, tudo era profético. Tanto, pastor Lourenço, que nós vamos ver quando ele foi ali rejeitado, a partir daquele momento, ele passou a ser perseguido pelos irmãos, porque eles não rejeitaram a José, mas eles rejeitaram a profecia. E todas as vezes que o homem rejeita a profecia, ele está rejeitando, né, aquilo que é o projeto. Rejeitaram Jesus, na verdade eles rejeitaram a profecia, na verdade? E uma evidência disso, pastor, é que a operação era de Deus, através do seu Espírito, visitando José e dando a ele o que profeticamente Deus usaria como exemplo para mostrar ao mundo quem estava por vir, porque viria alguém no mesmo cenário, visitado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e que, ao falar as suas falas, a sua mensagem, apontava para uma profecia que iria se cumprir. E olhando para a figura de José, até o seu nome, né? É uma característica interessante, né? Deus acrescenta. E você olha para Jesus, que é o salvador da alma do homem, o salvador da vida do homem, salvador da nossa história. Isso mostra na trajetória de José alguém que lá na frente se apresenta no mesmo cenário. Como Salvador, né? Como Salvador. Então, o que estava acontecendo com José era a visitação do Espírito dando uma revelação, que foi a mesma coisa que profeticamente, você olhando no ministério de Jesus, o próprio profeta João Batista, quando aponta para Jesus e diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já era o Espírito revelando. Então todos os sinais que apontaram para Jesus já era revelação. Assim como José aqui, nesses dois sonhos, no centro da sua família, dentro da casa, explicando profeticamente que o Espírito estava mostrando todas as coisas. Olha, ele não disse assim, olha, eu quero contar o que eu pensei, mas ele disse assim, eu quero contar o que eu sonhei, né? É aquilo que está profetizado. E aí você, como o senhor fez a abordagem, você como leitor da palavra, você que participa conosco do programa, você que está lendo este texto, você consegue visualizar o Senhor visitando a vida de José num sonho e o mesmo cenário de perseguição acontecendo então dentro da sua família. Interessante, pastor Lourenço, que no sonho ele via o sol, a lua e 11 estrelas, né? E na sequência os molhos de trigo dos irmãos, e profeticamente nós entendemos também que isso está relacionado com a profecia que diz que diante dele todo joelho se dobraria, na verdade, na terra e no céu. Portanto, a profecia foi quem deu a este servo a condição de sempre esperar do Senhor, né? Então, tudo foi se cumprindo. A partir desse momento, então, pastor Lourenço, ele passa a sofrer uma perseguição. E nós sabemos, por referência bíblica, né, que tudo já estava definido no projeto de salvação, inclusive da sua própria família. Ele seria levado ao Egito, até mesmo perpassando pelos fatos. José, ele era pastor de ovelhas. Até que em um dado momento, o pai o chama e o envia aos seus irmãos que estavam no campo. Não é isso? Sim. E ele vai ao encontro dos irmãos
palavra diz que José, ele ao ir ao encontro, ele chega no campo, ele não encontra os seus irmãos, e como o senhor bem falou aí, a figura de João Batista, né? Ele encontra com a figura de um homem no deserto e ele pergunta se ele teria informação dos seus irmãos. E esse varão no deserto apontou o caminho para ele e disse que eles haviam ido para Dotã. Não é isso? Está nos... E ali nós vamos ver exatamente a figura de João Batista, porque é aquele que veio para preparar o caminho, né? E ele veio exatamente para isso. E quando ele vai ter com os irmãos, ele chega, os seus irmãos já começam então a zombar dele, a palavra diz. Então não é zombar de José, mas da profecia. E é tanto que eles falaram, já vem um sonhador mor, né? E ali nós vamos ver que entre eles começam então a traçar um plano para se livrar de José. E foi profeticamente esse paralelo que o senhor no início citou. Ele foi rejeitado em casa, assim como Jesus foi rejeitado pelos seus. A palavra diz, veio para o que eram os seus, e os seus o rejeitaram. Então, a partir dali nós vamos ver um plano que foi traçado. Ele foi lançado numa cova, e ali os seus irmãos o viam prantear, chorar, até que passa uma caravana de ismaelita, e nós falamos isso em episódios anteriores também, a figura de Ismael, né, dos ismaelitas. Ele foi vendido para essa caravana, e lá do Egito ele é vendido novamente para um senhor, um feitor do faraó, sim, chamado Potifar, e ali ele então começa a viver um segundo momento, embora ali, naquele momento, um laço estava armado para ele na casa de Potifar, não é isso? E a palavra diz que quando o pai o envia dando-lhe uma ordem, né? Olha, vai ver como estão os teus irmãos. Isso. Traz notícia dos teus irmãos. Dos teus irmãos. E Jesus, quando vem, ele vem para isso, para apresentar a nós uma palavra do Pai. Jesus não veio porque ele quis. Jesus veio porque era um projeto do Pai para salvar a nossa vida. Então, a ordem era do Pai. É tanto que diversas vezes o Senhor mesmo citou que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Filho. Uma ação do Pai para com o povo, para com a igreja, para com o homem. E quando José ele se aproxima, a abordagem do Senhor foi muito boa, porque o Senhor disse assim que eles zombaram, não de José, mas do sonho, dos sonhos de José, né? Da profecia que ele trazia. E quando Jesus vem, Jesus encontra um ensino deturpado. Jesus não encontra a essência real daquilo que havia sido mostrado por Deus na trajetória do deserto. Jesus não encontra o que era a essência dos ensinos, das instruções de Deus na trajetória do povo. Quando você olha como um todo, você vê que Deus, ele vinha mostrando ao homem, se revelando, o instruindo, mostrando os seus princípios. Mas ele encontra uma mescla daquilo que era as instruções de Deus vindas do povo de Israel. Ele encontra uma mescla, né? Era um fariseado que havia alterado os ensinos, era um fariseado que havia reescrito leis que Deus não havia deixado, era um fariseado e escribas que haviam deturpado o que Deus havia deixado como diretriz e governo para todas as coisas. E quando Jesus ele vai a um local e os irmãos não estão lá, porque eles haviam alterado o local. Eles estavam num local diferente do que o Pai os havia enviado. Por isso que é importante, eu e você que estamos participando desse programa, nós, ao lermos a palavra, procurarmos entender o porquê que foi
tão importante a feitura desse programa, Jesus em toda a Bíblia, por que é tão importante a sua participação nos ensinos que têm sido trazidos nos programas da rádio, nos programas da TV Web Manaim, nas redes sociais. Por que é tão importante? Porque o objetivo é instruir a mim e a você. Ao lermos a palavra, estarmos preparados, prontos, não para debates, mas para o arrebatamento. Esse é o objetivo do ministério de Jesus, do Espírito Santo. Preparar você para o arrebatamento, para que você esteja a todo tempo anelando, desejando a volta de Jesus. Quando José chega, pastor Luiz, quando José se aproxima, existe já um plano traçado para que ele sucumbisse, para que o projeto fosse eliminado ali. Assim como quando Jesus é enviado pelo Pai, existe um projeto que aparentemente para o homem, né? Mas na verdade é uma sequência do plano de Deus mesmo. O projeto de redenção. Projeto de redenção. É verdade, pastor. É interessante que os sonhos de José, embora causassem conflito imediato, né, seriam um prenúncio da sua futura capacidade em administrar não apenas a bênção espiritual na casa do Pai, como também em todos os caminhos e trajetórias das quais a profecia iriam lhe levar. Então, Jesus também, ele teve essa capacidade, né? Sim. Ele veio, ele gerou conflito no seio da família, assim como a rejeição, até a cruz de Jesus, até ele ser preso do Egito, tudo certo. Só que é importante nós lembrarmos uma coisa, querido irmão, telespectador, você que nos acompanha. Aqui nós estamos falando da história da redenção, o projeto de Deus Pai, que se cumpre na vida do Filho e que está em conservação nesse ambiente profético que estamos vivendo, que é a dispensação do Espírito Santo. Portanto, é importante que você entenda que não apenas o seu aspecto histórico, que é notável, nós vamos ver aqui na figura de José, na batalha com os seus irmãos, na batalha com a sua família, o próprio desejo de Deus em preservar a família. Enquanto a família queria extinguir José, né, o Senhor estava, na verdade, usando ele para a futura preservação da família, na figura da igreja. Portanto, querido amigo ouvinte, continue conosco e nós vamos, na sequência, vamos estar falando da figura de José como profeta e esperança na prisão. Como discorremos aqui sobre o aspecto, né, profético das profecias que se cumpriam na casa do Pai, mas que estariam evidentes lá no Egito e que depois nós vamos ver essas profecias se cumprindo. Não é isso, pastor Lourenço? É isso mesmo, pastor. E eu quero pegar um gancho da sua primeira fala, que às vezes o nosso espectador, como nós temos muitos irmãos, e a revelação do Espírito Santo não é uma exclusividade nossa. Você é cheio do Espírito Santo, você está lendo junto conosco, você está orando, participando junto, para que o Senhor, assim como tem nos visitado, visite ao irmão também. Então, se porventura tem alguma colaboração, alguma coisa, olha, participando do programa com o pastor Luiz Carlos, com o pastor Lorenzo, o Senhor me visitou e eu entendi isso, eu alcancei. Seja participante, vá nos comentários, coloque ali a sua observação. Nós estamos sempre atentos e nós vamos absorvendo, porque obra é corpo. A revelação, a operação do Espírito Santo, ela é no corpo. E cada programa, cada assunto que a gente traz, e o pastor Luiz já disse isso diversas vezes, nós não vamos conseguir alcançar num programa tudo que a palavra tem de revelação. Exaurir, né? Esgotar. A gente vai conseguir alcançar superficialmente. Mas você que está conosco, continue conosco em oração,
e desejamos a todos a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, Luiz Carlos. A paz do Senhor, pastor Lorenzo, você que está conosco. Até o próximo programa Jesus em toda a Bíblia.